tô nem aí se me cancelarem, porque eu vou hablar, porque hoje eu tô a fim de polêmica. E é sobre isso. Já vou avisando que este vídeo vai ter spoiler, tá? Vai ter tudo que é spoiler, esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui é literalmente pra quem já leu os livros ou pra quem tá aí acompanhando a série, né? Porque se tu não conhece a história, tu vai tomar spoiler em cima de spoiler, em cima de spoiler e pronto, tá, querido? Antes de falar aqui, né? Prazer, my name is Ana, tá? Eu sou a Ana, a dona deste canal, né? Qual Ana será hoje? Eu que sou a Ana, tá? E hoje eu quero falar com vocês sobre o verão que mudou a minha vida. Que esse livro fez foi... Eu já não sou muito fã do verão, sabe? Negócio de calor, suar, não sei o que. Depois desse livro, aí que eu passei a não amar mais mesmo, gente. Ai, ai. O nome do livro é O Verão que Mudou a Minha Vida. E pra mim é o livro que destruiu a minha vida. Mas não é destruiu no sentido de ai meu Deus, que livro maravilhoso, chorei lágrimas, não. Não, é livro ruim. Nossa, olha, já me estressei, tá? Já me estressei. Então, bora falar aí, né? Porque... oh, gente, eu não sei nem por onde que eu começo, porque... Vamos começar pelo começo, né? E aí, se tu já tá afim de assistir o vídeo, tu acha o vídeo bacaninha, legal? Se inscreve no canal, curte o vídeo e segue aí. Comenta aí também se quiser alguma coisa, tá? Se quiser me julgar as minhas opiniões, pode julgar, tô nem aí, ó. Olha, eu vou falar mesmo, vou falar, porque eu preciso, gente, eu preciso. Assim, eu terminei de ler isso, aí eu falei, cara, que ódio dessa garota. Eu preciso falar, porque senão eu vou morrer com esse negócio entalado aqui na minha goela, tá? E aí eu já esqueci o nome dos protagonistas do livro. Eu só lembro do Jeremiah. O negócio da menina lá, a menina me estressou tanto que eu esqueci o nome dela. E tem um outro lá que é... ah, eu não lembro o nome dele direito. Então, peraí, eu vou dar uma olhadinha aqui e eu já volto. Peraí, tá? Peraí. Paralisa, tá, gente? Até o telefone me estressou, porque o coitado... Eu tô paralisando e o trem não paralisa. Me estressei também com ele. Eu vou até beber uma água aqui, porque esse vídeo vai ser longo. Eu vou hablar mesmo. E aí eu preciso de hidratar minha goela, né? Ai, ai, sangue, fogo, labareda, viu? A Belly, né, que é o protagonista do livro. É a Belly, né, que o livro, na verdade, é como se fosse um diário dessa garota infeliz. Aí tem o Jeremiah e tem o Corrand, esse garoto, né? O Jeremy e o Corrand, eles são irmãos, né? E a menina Belly tem um irmão também, que é... eu esqueci o nome desse menino, gente. Eu não vou olhar não, que eu não tô afim. Mas enfim, o irmão dela é meio que inútil, né? Né? E assim, eu não vou nem ficar dando enredo do livro, porque vocês conhecem. Se tu tá aqui nesse vídeo é porque tu deve conhecer. Se tu não conhece, tu deve... não tá afim de conhecer também, né? Enfim, gente, eu li o primeiro livro, né? O Verão que Mudou Minha Vida, mês passado. Eu tinha, assim, uma pontadinha de curiosidade pra poder saber ali do livro, da história, whatever. Porque, assim, né, ficou famosinho lá no BookTok e já era um indício, né? Já era um red flag pra eu pensar que eu provavelmente não iria gostar desse livro, né? Porque BookTok, né? Eu já julgando BookTok. Aí, enfim. E tinha um negócio da gagueira, a gagueira do JK me pegou de novo, tá, gente? I'm sorry. But, né, tinha um negócio da série, né, da adaptação também, né, do livro. E aí eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, né, querendo saber o que tinha nesse livro. Porque, assim, entre o BookTok, todo mundo amava. E tinha a outra galera que odiava esse livro, que falava horrores dele. Eu falei assim, gente, eu quero dar minha cara a tapa e vou ler pra poder descobrir o que vai ser a minha opinião sobre esse livro. E aí eu já imaginava, gente, eu já pensei, né, que eu não sou trouxa. Eu me conheço como leitora, gente. Eu já li 200 livros. Na verdade, mais de 200 livros já. Então, eu conheço meu gosto literário. E eu imaginava que eu não iria gostar desse livro, que eu iria surtar, que eu iria passar um ódio muito grande com isso. Aí tá, eu peguei o audiobook. Por quê? O audiobook, ele não é uma perda de tempo.
assim, tão grande, né? Porque se eu pegasse o livro pra ler livro, primeiramente que eu não ia gastar meu cash pra comprar o livro físico desse trem. Nunca no Brasil, na terra, na vida que eu ia gastar meu dinheiro com isso. E-book, eu não iria gastar meu cash com isso, tá? Eu poderia procurar aí, sabe, no pirata e tal, e ler. Mas nem assim eu não queria, gente, porque eu senti que ia ser uma bomba. Aí eu peguei o audiobook, porque o audiobook não é uma perda de tempo assim tão grande, porque eu escuto o negócio enquanto eu tô lavando uma louça, enquanto eu tô limpando a casa, enquanto eu tô passando a roupa, enquanto eu tô lavando o banheiro, entendeu? Aí foi isso que eu fiz. Peguei pra ouvir assim despretensiosamente, enquanto eu estava lavando a minha louça. E pra quê, gente? Gente, foi perda de tempo do mesmo jeito. Jesus, eu poderia ter ouvido outro audiobook no lugar desse. Eu, assim, não me lembro exatamente se eu levei, se eu comecei e terminei no mesmo dia ou se eu terminei no dia seguinte. Eu acho que foi entre 2 dias que eu terminei esse livro. Mas, gente, eu ia escutando o livro e eu ia tendo... E eu parava assim e ficava... Meu Deus, Jesus. Gente, a vergonha alheia que eu sentia da Belle, vocês não estão me entendendo. Ai, gente, sério. E aí, gente, na minha mente, eu falei, cara, tá bom, né? Já basta a vergonha que foi esse primeiro livro. Eu não vou ler os outros. Até mesmo porque, gente, eu já sabia o que iria acontecer do início ao fim. Enfim, se tu não entendeu esse vídeo ainda, né, vai ter um negócio do spoiler, eu digo agora de novo, porque agora eu vou falar o começo ao fim da história, tá? Da trilogia, dos livros, tá? Porque já era a minha teoria de que isso iria acontecer nos outros 2 livros. Que é o que de fato acontece, tá? Que eu sabia, gente, lendo o primeiro livro, eu sabia que iria acontecer o quê? A Belle, né, termina o primeiro livro com o Conrad, né, com o Conrad. E eu sabia que no final, lá no segundo livro, ela não iria estar mais com ele. E ela iria o quê? Namorar com quem? O Jeremiah. Eu sabia que ela iria namorar com Jeremias. E que depois, ela iria voltar com Conrad. Eu sabia que iria ser isso. Gente, é tipo lógica, né? A gente tem no primeiro livro ela toda, ai, que o Conrad é isso, que o Conrad é aquilo, ai, que não sei o que eu sou apaixonada nele desde, sei lá, a minha tenridade, desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonada por ele, eu amo ele é tudo pra mim, e não sei o que. E aí a gente descobre, né, que ela teve o primeiro beijo dela com o Jeremiah. E que ela fica meio assim... Ela é, sabe a Bella de Crepúsculo? Ela é a Bella de Crepúsculo. Ela fica entre os dois. Ela não sabe se ela gosta de um ou se ela gosta do outro. Sabe? E aí, eu sabia que ia dar nessa, gente. Porque 2 irmãos ali. E ela tem uma relação muito forte com os dois, né? Porque ela cresceu basicamente com os 2 irmãos. E ela é apaixonada num. E o outro tava caidinho por ela, pegaria ela com toda certeza se ela desse mole pra ele. Era óbvio que iria dar nisso, era óbvio que esse que iria ser o enredo da história. E aí o que aconteceu, gente? Eu fui ler os outros 2 livros, never, porque eu não tô louca, né? Eu já vi a bomba que era no primeiro. Eu não peguei os outros 2 pra ler. E aí, como que eu descobri, né, o restante da história? Porque é o seguinte, gente, eu fiquei assim... Mentira, eu não fiquei curiosa, não. Eu ia falar que eu tinha ficado curiosa pra saber o restante, mas eu não fiquei, tá? Eu fui pesquisar sobre o verão que mudou a minha vida, porque eu tenho disso, gente. Eu termino de ler o livro, eu venho aqui pro YouTube e eu vou ver vlog de leitura, resenha, whatever. Tudo que for vídeo relacionado àquele livro, eu vou assistir, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok, sabe? E aí eu fui assistir vídeo, e aí rolando os vídeos, né, de O Verão que Mudou Minha Vida, eu vi vídeo. Eu vi um vídeo de uma querida que ela fez o resumo de todo o enredo dos 3 livros, né? Ela fez um vídeo. Ela comenta sobre os 2 primeiros e no outro ela fala sobre o último livro, né, da trilogia. Que eu não sei o nome dos outros 2 livros e não quero saber, tá? E aí eu assisti o vídeo, gente. O vídeo, assim, tem praticamente 2 horas de duração. Então, ela conta a história dos outros livros do início ao fim. Então eu não precisei ler os livros. Eu considero como lidos, tá? Inclusive eu acho que eu vou marcar lá no Scooby como lidos, porque eu sei a história toda. Então, tá lido, né? E aí, gente, pra quê? Eu fui assistir esses vídeos porque eu imaginava o que iria dar. E aí eu fui assistir isso, eu me irritei tanto
tanto, mas tanto. Gente, até descobrir o restante da história foi uma perda de tempo assistir o vídeo dessa menina, porque é uma perda de tempo essa trilogia. Literalmente. Assim, não, o vídeo da guria é bom, tá, gente? O vídeo dela é bom. O negócio que não vale a pena é a história. Gente, até eu, como uma adolescente, se eu fosse adolescente, eu odiaria esses livros, tá? Eu, assim, a minha eu, adolescente, não iria gostar desses livros. Assim, eu daria uma surtadinha de leve com relação ao Jeremiah e o Cord, aquela coisa ali deles, né, da Belly com eles. Com toda certeza eu iria dar uma surtadinha. Só que, não, sabe? Eu não, eu acho que, na verdade, eu acho que eu não surtaria não, porque com a Bella lá, e olha que eu nem li os livros, tá, gente? Mas com o negócio da Bella lá, dos filmes de Crepúsculo lá, eu morria de ódio daquela menina, que ela ficava, ai, eu gosto do Edward, ai, não, eu gosto do não sei quem, ai, eu gosto do periquito, ai, eu gosto do papagaio, ai, eu gosto de... Nossa, eu ficava num ódio tão grande. Então, eu iria odiar esse com toda certeza. Gente, que eu jamais entregaria esses livros na mão da minha filha pra ela ler. Que porcaria de livro. Gente, assim, o livro em si não é uma porcaria. Porcaria é a protagonista desse livro. Gente, essa Belly, a minha vontade era socar a cara dela. Gente, se ela tivesse morrido no final da trilogia, eu estaria feliz da vida. Entendeu? Porque, caraca, que garota chata. Sabe o que ela precisa? Tomar um chá de Simancol. Ela precisa criar vergonha na cara dela, sabe? Lavar uma louça, arrumar uma carteira de trabalho. É isso que ela tá precisando. Gente, que garota chata, insuportável. O problema de um verão que mudou a minha vida é a Belly, ponto final. Que menina chata. Nossa senhora, deixa eu beber uma água pra ver se eu desestresso. Enfim, o título do vídeo é Me Desestressando falando dessa guria, dessa Belly, porque... Gente, olha, nesse primeiro livro foi tanta vergonha ali já com essa menina, porque... ela era completamente insuportável, né, gente? Não, ela é. Deixa eu até enxergar esse trem aqui mais perto aqui. Peraí, gente. Peraí. Nossa senhora. Assim, ó, Ana. Oh, meu Deus do céu, tadinha. Porque eu vou me escorar aqui na parede aqui, porque eu não vou gastar minha coluna também aqui. Não. Mas, gente, a gente começa a história com... até legalzinha, gente, porque a história ali, o enredo, é até interessante, porque a gente tem a Belly, que ela mora somente com a mãe, porque os pais dela são separados, e somente com a mãe não, tem o irmão também, né, mas o irmão é tão inútil que eu já nem até esqueci do irmão. Enfim, ela mora mais a mãe e o irmão, e aí, eles todo verão, né, como o livro é estadunidense, né, gente, Estados Unidos, né, e aí todo verão, eles vão lá pra uma casinha de praia, lá numa cidade, Cuddledown, lembrei, não sei nem como que eu lembro o nome dessa cidade, é Cuddledown também, sei lá, essa cidade aí que eles vão, né, todo verão eles vão pra lá, se encontrar com a Susana, se eu não me engano, que é o nome dela, que é amiga da mãe dela. E a Susana tem 2 filhos, né? Que é o Cord e o Jeremiah, né? O Jeremiah. E, assim, eu achei muito legal, muito interessante a relação, sabe? Da Belly com a Susana. E a relação, sabe? Deles, no geral, né? Dessas 2 famílias que se encontram ali no verão. Eu achei interessante, sabe? Essa coisa ali, sabe? Deles terem essa... união, são praticamente uma família só, né, gente? E eu achei muito legal, muito bacana. Só que aí a gente começa o problema com a Belly, porque a Belly, ela já vem falando pra gente que agora, né, nesse verão, ela tá assim, mudada, né, porque ela virou uma mocinha, ela tá toda bonitinha, toda pisadinha, e aí quando ela chega lá na casa, os meninos já olham pra ela diferente, já olham pra ela assim, tipo, oh my god, tu ficou gostosa, né, garota? E aí, ela fica toda, sabe, coisada, se achando a última bolacha do pacote, porque ela acha que agora, que ela tá assim, né, gostosona, que o Corrand vai, enfim, dar bola pra ela. E assim, a relação dela com o Corrand, gente, pelo amor de Deus, essa menina é insuportável. Ela fica falando do Corrand, e eu ficava tipo, garota, pelo amor de Deus, se toca. Porque o Corrand, ele
Ele também. Ai, gente, esse garoto também nem. Pelo amor de Deus. Eu falo uma verdade pra vocês. Nesse primeiro livro, as únicas pessoas que salvava que eu gostava era a Susana e o Jeremiah, tá? Eu não gostava do Courage nesse primeiro. Eu não gostei do Courage nesse primeiro livro. Achei ele muito chato, muito mesquinho, muito. Sabe? Não fui com a cara dele. Mas aí eu consegui compreender, né? Assistindo o vídeo lá da garota. Eu consegui compreender mais o Courage, né? Entender mais sobre ele. E aí eu já passo mais um paninho pra ele, tá? E eu passei a não gostar mais tanto do Jeremiah. Mas no primeiro livro, eu gostei mais do Jeremiah e da mãe dele, né? Que é a Susana. E assim, pra mim, os únicos personagens que se salvam é eles. E aí o que acontece? Que o Courage, ele tá nesse primeiro livro sendo um babaca, gente. Porque o que acontece? Os pais, né, dele, né, no caso a Susana e o marido dela, eles estão se separando, né? Eles estão se separando. E não só isso, mas a Susana, ela já teve câncer. E o câncer dela voltou. Então, assim, ela não contou nada pros dois filhos dela, né? Pro Jeremiah nem pro Courage. Ela não contou sobre a doença e nem sobre a separação. Então, na verdade, eu acho que... Eu não lembro direito, gente. Talvez ela tenha contado sobre a doença e não tenha contado só sobre a separação. Mas, pra mim, que eu me lembro, ela não contou sobre nenhuma das duas coisas. Então, ela acha que os meninos não sabem, mas, na verdade, eles sabem sobre tudo, né? Sobre a separação dos pais, sobre a doença e tal. E o Courage, ele fica um babaca. Porque ele sabe que os pais estão se separando. Ele sabe da doença da mãe. E com isso, ele começa a fumar. Tipo, ele vira fumante. E, assim, beber, eu acho que ele já bebia, mas ele começa a beber mais ainda. Ele fica caçando briga com os outros. Ele fica, assim, insuportável, sabe? Simplesmente por causa dos problemas da vida. Gente, assim, se eu for tragar um cigarro por cada problema da minha vida, eu vou viver com cigarro na boca. E assim, convenhamos que o cigarro não vai resolver problema nenhum. A bebida alcoólica também não vai resolver problema nenhum. Droga também não vai resolver. Então, pra quê? Né? Então, nessa parte, eu achei ele bem babaquinha. E ele fala muitas babaquices também. Mas eu acho que assim, dá pra você compreender, né? Até mesmo porque ele é ali o mais velho, né, gente? Ele é o irmão mais velho. E eu sou a irmã mais velha. Então, como irmã mais velha, eu consigo até compreender ele. Então, eu dou uma passada de pano. E assim, a Belly, ela com ele, gente, assim, dá muita raiva. Porque ela se acha a última bolacha do pacote, gente. Ela fala, ela chega a botar o dedo na cara do Courage e falar: você gosta de mim, sim, só que você não quer assumir. E é isso. Um beijo da Anitta. Ok, beleza, que é uma realidade, que ele gosta dela e que ele só tá, né, fazendo doce, sabe? Ele só tá ali, sabe? Só que, gente, essa garota se acha a última bolacha do pacote. Sabe o que eu lembrei? De MC Gui, quando ele fez aquela música lá do bonde passou. O bonde passou e a novinha observou. E o MC Gui desse daí eu vou que vou. Ela pensa que me engana, de boa não tem nada, que é ostentação da... Gente, essa música era... O MC Gui se achava a última bolacha do pacote com essa música, gente. Ele ainda falava que ele era um gostosão, que todas as meninas queriam ele. Pra mim, essa música é da Belly, porque a Belly se achava uma gostosona e achava que todo mundo queria ela. Na cabeça dela, o Courage queria ela, o Jeremiah queria ela, depois ela acaba conhecendo um outro garoto lá, né, no momento ali que ela vai tomar banho de piscina e tal, de noite. E aí ela tem um garoto lá que, na verdade, o cara dá em cima dela e tal, e ela se acha gostosa, porque o cara tá dando em cima dela e chama ela lá pra festa lá da fogueira, na praia. Nessa festa da fogueira, ela conhece outro garoto que ela se acha gostosona porque eles dois começam a conversar. E aí ela já fala: ai, ele quer ficar comigo, ele está dando em cima de mim. E aí eu fiquei: ah, querida, faça por favor. E, gente, ai, assim, o que mais? O irmão dela, ai, gente, é um completo inútil, gente, porque esse garoto
vai pra casa de praia lá, passar o verão lá na casa de praia junto com eles. E aí chega um dado momento em que o irmão dela, ele simplesmente vai embora, porque ele já tá... Ele terminou, né, o ensino médio, ele tá indo visitar faculdades, mas o pai dele e tal, não sei o quê. E ele simplesmente vai embora. E aí... ele não aparece mais, né, gente? Inútil, um completo inútil. E assim, Jeremiah... ai, gente, eu não... pra falar a verdade, eu não sei nem por que eu gostei do Jeremiah no primeiro livro, porque... sério, assim... Jeremiah também é outro inútil, né? Mas assim, o Jeremiah, ele... nos momentos assim que o Corrund tá sendo babaca, ele fica ali apoiando a Belly, né? Ele tá ali do lado da Belly. Então, o Corrund tá fazendo os babaquices dele e ele tá assim, ô cara, se toca, né? Deixa a Belly de fora dos seus problemas. Ô cara, vamos parar com essas maluquices, né? A Belly não tem nada a ver com o que tá acontecendo na tua vida. Não tem nada. Não desconte a tua raiva nela e tal, whatever. E, né? Ai, gente, é muito chato, porque... ai, gente, a Belly fica viajando entre o presente e o passado. Então, assim, qualquer coisinha que acontece, aí, sei lá, ela chuta, bate o dedinho na quina da cama, aí ela volta lá pro passado e ela lembra do dia em que ela bateu o dedinho na quina da mesa, e aí o Corrund foi lá e socorreu ela, pegou ela no braço e levou ela pro quarto e não sei o que, fez massagem no pé dela, cuidou dela. Ah, nossa senhora, ai senhor. Gente, nem eu quando eu era adolescente eu era tão dramática assim, eu era tão melosa assim, eu era tão enjoada assim, gente. Pra falar a verdade, eu nem me suportava na adolescência e não suportava os outros adolescentes, sabe? Eu sou meio suspeita pra falar de adolescente, porque eu toda a vida fui contra adolescente. Ai, gente, eu já tô me perdendo no personagem, porque eu já não sei nem mais o que falar de tanto ódio. Mas... a Belly, ela é muito sem noção. Gente, os meninos, né, principalmente o Corrund, ele dá... gente, o Corrund, na verdade, eu não sei nem por que eu achei o Corrund tão ruim no primeiro livro. Porque o Corrund, ele é assim, ó... tem que bater palmas pra ele, porque ele tem coragem de socar o dedo na cara da Belly e falar as verdades pra ela. Ele soca o dedo na cara dela assim, ó, e fala: você é uma mimada, você é uma criancinha, você... só tá fazendo isso porque você é uma mimada, você é uma garota chata. E ele tem coragem de falar, né? E ele tem toda a razão. Gente, ele fala pra ela, né, que ela é uma criança, por isso que ele não anda muito com ela, não leva ela pros lugares junto com eles, né, com os meninos e tal. E ela fica achando ruim. Assim, de certa forma, tá errado, né? Sim. Mas ele tem razão, gente. E ela se mostra muito, muito infantil nessa bendita dessa festa da fogueira lá que ela vai. Gente, o carinha lá, né, que é o cara que dá essa festa, chama ela pra ir. E ela vai, mas os meninos nem queriam levar ela. Mas ela foi convidada e ele insiste que quer ir e eles levam ela. Gente, ela faz... nossa, é tanta babaquice o que ela faz nessa festa, porque... ela gosta do Corrund e o Corrund tá lá junto, conversando com a garota lá. E aí ela encontra esse garoto lá que ela conheceu há 1 bilhão de anos atrás, quando ela fazia ainda o ensino fundamental. Eles foram com uma disputa de latim, um concurso de latim, uma disputa, sei lá o que era lá da escola. E os dois se conheceram lá, né, meados de 50 bilhões de anos atrás. E ela conhece ele. E aí ela tá achando a festa muito chata, porque o Corrund tá conversando com os amigos, tá? O Jeremiah também, o irmão dela também. Eu nem lembro se o irmão dela tá nessa ocasião. Acho que o irmão dela já foi embora há muitos anos. Mas enfim. E aí ela tá se sentindo muito deslocada, muito perdida, porque ela não conhece o pessoal ali. E ela se encontra com esse garoto que ela conheceu lá, bilhões de anos atrás. E aí ele fala: eu já tô indo embora e tal, você quer uma carona pra ir embora? Você parece que quer ir embora, você não tá curtindo a festa. E ela fala: vou sim, só que eu só vou avisar pro Corrund que eu tô indo embora, porque senão depois ele vai ficar preocupado, né, e tal, e minha mãe vai me matar se eu não avisar pra ele que eu tô vindo embora. E aí ela vai avisar o Corrund, e o Corrund fala: não, querida, tu não vai embora com esse cara que tu acabou de conhecer. E aí ela fala: não, mas é que porque eu já conheço ele, eu conheci ele lá há 50 bilhões de anos atrás. E ele olha: oi, querida, então, você conheceu ele, foi lá 1 bilhão de anos atrás. Tu não conhece ele só porque tu já bateu um papo com ele há 2 mil anos atrás.
Tu não vai de jeito nenhum, você tá ficando biruta? Você quer que sua mãe corte meu pescoço fora? Não vai embora com ele. E aí, gente, ela faz uma criancice tão grande, porque ele tá ali, né, junto com uma garota ali, com a galera ali conversando, e ela vira pra garota e fala assim, ai, gente, sei lá o que ela falou especificamente, eu não sei o que ela falou, mas ela fala assim, ai, se você acha que Courage é tudo isso, ele não é, e que não sei o que, blá, 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 blá. E, tipo... Ai, gente, eu já até esqueci, gente, de tanto ódio. Eu apaguei esse livro da minha memória. Mas ela fala esse trem pra menina aí, e aí ele fica tipo, querida, você tá ficando louca? Para com isso. E aí, gente, ela grita com ele, ela tem uma discussão ali com ele, uma babaquice tão tamanha, tão grande, que sério, gente, pelo amor de Deus. Gente, a vergonha alheia foi tão grande nesse momento, dessa confusão que ela faz aí na festa da fogueira. Por causa de nada. Gente, a minha vontade nesse momento é que era que essa garota pegasse e arrancasse o cabelo da Belly. Ou jogasse ela na fogueira. Meu sério, gente, que vergonha alheia. Ela falar as coisas lá pra menina e não sei o que. Gente... Oh, a bichinha. Eu jamais na minha vida teria coragem de fazer uma coisa dessa, gente. Entendeu? Nunca. Jesus. É aí fazer chorar, gente. Sério, eu fiquei chocada. Eu falei assim, gente, ela tá batendo bem da cabeça? Será que ela não tem nenhum probleminha, não? Gente... Aí, depois ela acha ruim quando o Courage chama ela de criança. Quando ele fala pra ela que ela é uma criança, que ela é infantil. Sabe? Ele tem total razão de falar que ela é uma completa criança, gente. Outros momentos que ela se mostra muito criança. Quando uma amiga dela lá, que eu não lembro o nome dessa amiga dela, tá de alguma coisa, gente, mas eu não lembro. É uma amiga dela da escola, vai, um dos verões, ela vai passar esse verão lá em Kansas, tá junto com eles, né? E aí, ela fica, sabe, igual uma criança birrenta, porque a amiga dela acha o Courage um gato. Fala, nossa, o Courage é realmente um gato, um gostoso, né? Só que ela sabe que ela gosta do Courage. Mas ela tenta dar em cima do Courage, tenta pegar o Courage, mas não dá muito certo. Aí ela parte pra onde? Pro Jeremiah. E aí a Belly fica tipo... Ai, eu não quero que ela fique nem com o Courage, nem com o Jeremiah, porque os dois são meus. E ela... E aí, tá, né? Ela acaba... Eu não sei se ela fica com... Chega a ficar com, né? A amiga da Belly chega a ficar com o Jeremiah, mas... Enfim, chega um dado momento em que ela não pega nenhum nem outro. Ela vai ficar com quem? Com o irmão da Belly. E aí a Belly acha ruim dela pegar o irmão dela. Tipo assim, ela não quer que a menina pegue ninguém. Ela fala que... E ela, gente, ela chega a falar pra ela, ai, primeiro você queria o Courage, depois o Jeremiah, e agora o meu irmão, você é uma safada sem vergonha, você não vê o quanto que você me magoou e tal, não sei o que. E eu, ah, por favor, né, querido? Gente, oh, gente, pelo amor de Deus. Gente, essa menina, ela tem sérios problemas com egocentrismo. Ela se acha o centro do planeta Terra. Sinceramente, não dá, não, gente, não dá pra acreditar nessa garota. Sério mesmo. Não, muito louco. E assim, né, gente, além do meu ódio com a Belly, a gente tem vários outros problemas neste livro, né, gente, porque a Belly é uma porcaria, uma chata, uma insuportável. E os outros personagens, gente, sabe, a gente não tem quase nada deles. Os melhores personagens, que são a Susana, que pra mim a melhor personagem dele é ela, e o Courage também, né, gente, porque eu passei a gostar do Courage depois de saber da história, do enredo dos outros dois livros.
a gente não tem nada direito deles. Na verdade, a única personagem desenvolvida da história é a Belly. E é uma bosta, né? Porque a Belly é uma porcaria. Então, assim, gente, eu acho que, assim, não existe uma desculpa, né? Pra dizer que o porquê dos personagens serem rasos no livro, de só a Belly ser ali a personagem desenvolvida do livro. Ai, mas é porque o livro ele é como se fosse um diário da Belly, é ali na perspectiva dela. Gente, isso não tem nada a ver, tá? O personagem, para ele ser bem desenvolvido, você não precisa estar dentro da cabeça do personagem, tá? Não precisa ser narrado só em primeira pessoa, para você conhecer os outros personagens. Não. Isso é falha da escritora, da autora, que desenvolveu mal os personagens, que não sabia desenvolver, aí fez do jeito que fez. Porque, gente, eu estou lendo, né, o Diário da Princesa, né, como que é o nome da autora? Maggie Cabot. E, cara, em O Diário da Princesa, são literalmente diários da Mia. E através dos diários da Mia, a gente consegue ver muito bem, conhecer muito bem os personagens que estão ao redor dela. Eu consigo conhecer a amiga dela, a Lily. Eu sei muito bem quem que é a Lily, qual que é a personalidade da Lily. O Michael, eu conheço ele, eu sei qual que é a personalidade dele. A avó dela, principalmente a avó dela, eu conheço ela, sei a personalidade que ela tem. A mãe, o pai, o padrasto, o cachorro, o periquito, o papagaio, até o gato, gente. Eu conheço eles por causa da Mia, sabe? De como que a Mia vê ali as pessoas que estão ao redor dela e de como ela descreve a relação dela com as pessoas ao redor. Eu consigo conhecer as pessoas que estão ao redor, os outros personagens do livro, por mais que a gente esteja dentro da cabeça da Mia nos livros. Eu conheço. Já em O Verão que Mudou a Minha Vida, talvez porque eu não cheguei a ler os outros dois livros, eu possa estar pensando assim, né, que os outros personagens foram mal desenvolvidos. Só que eu acho que não, sabe? Eu não acredito que a autora tenha mudado muito o tom, né, da história, o tom da escrita dela, de O Verão que Mudou Minha Vida para os outros dois livros, tá? Então, eu acho que nos outros livros também não foram desenvolvidos os personagens secundários, que na verdade nem são tão secundários assim, gente, porque eu acho que personagem secundário é aquele personagem que, assim, aparece uma vez ali pra um propósito na história e depois só desaparece, sabe? No caso, o irmão dela, que eu lembro o nome, é o Steven, sei lá se é esse o nome mesmo, mas enfim, o irmão dela, completamente secundário. Os pais deles, completamente secundários, porque eles são citados ali, eles aparecem uma vez aqui e outra lá na China, e nunca mais, então eles são secundários. Agora, Jeremiah, Courage, a Susana e a mãe da Belly são personagens que deveriam ter sido mais desenvolvidos. A gente não consegue saber exatamente quem são essas pessoas porque não é tão desenvolvido assim. Ok, a gente consegue conhecer um pouco da personalidade do Jeremiah, um pouco do Courage e tal, só que faltou profundidade nesses personagens. A gente não tem profundidade. A única personagem que a gente consegue ter profundidade e conhecer é a Belly. E ela é um saco. Entendeu? O problema todo dos livros são a Belly. E aí o negócio desandou, o negócio ficou chato. Gente, sério, eu dei 2,5 estrelas pra esse livro. Ele não merecia nem 2,5. 1 estrela, meia estrela já era muito, entendeu? Porque a Belly, ela é simplesmente chata, mimada, mesquinha. Ela se acha o centro do mundo, o centro do planeta Terra. Ela acha que tudo gira em torno dela. Também, assim, ela é mimada, gente, porque a Susana, que é a mãe dos meninos, mima muito ela. Como ela tem, né, somente 2 filhos, ela não teve uma filha, então ela acaba colocando, né, esse lado materno dela de mãe de menina, ela coloca tudo na Belly. Então ela trata a Belly como uma filha, né, e ela mima a Belly. Por isso também que a Belly é nojenta desse tanto, porque a Susana, ela fez isso com a Belly. A Belly, em um momento ali, vê um vestido numa loja, um vestido muito bonito que ela queria e whatever, e aí a Susana fala
que vai comprar o vestido pra ela, porque parece que a mãe dela não quer comprar o vestido, e a Suzana fala, não, eu vou comprar pra você e tal, não sei o que, e aí acontece ali uma confusão aí, acaba que não levam o vestido e tal, mas depois ela acaba ganhando o vestido da mãe e tal, não sei o que. Mas a gente vê como que a Suzana trata a Belly. E talvez também o fato da Suzana tratar a Belly assim, tão, sabe, como uma menininha, a filhinha dela, tenha também moldado essa personalidade insuportável da Belly. E a Suzana, ela fala, né, o tempo inteiro dessa coisa da Belly casar com um dos dois filhos dela, né? Ela tem pra ela de que a Belly vai casar com um dos dois. E ela sabe também, né, que a Belly é apaixonadinha pelo Conrad e whatever, então ela tem isso. E, assim, gente, eu acho que por mais que eu seja amiga, né, eu como mãe sou amiga de outra pessoa, de outra mulher que é mãe, e que, tipo, eu sou mãe de menina e ela é mãe de menino, e por mais que seja legal pensar e tal, de que os nossos filhos ali, o meu filho, o filho da minha melhor amiga, podem se casar, é uma coisa legal, é bacana. Só que, tipo, você ficar ali tentelhando, incentivando e, sabe, botando lenha na fogueira pra isso acontecer, eu acho um pouco problemático, tá? Eu acho que, assim, pode sair daí um relacionamento forçado, sabe? Principalmente porque quando a pessoa fica pentelhando, fica falando, ai, fulano, você viu tanto que fulano tá bonito? Por que você não chama ela pra sair e tal, não sei o que, blá, 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 blá. Gente, você ficar empurrando uma pessoa pra cima da outra, quando às vezes não é pra ser, não é pra acontecer, mas você fica ali nesse empurra-empurra, acaba que nesse hora de empurra-empurra, uma hora vai acabar, né? As duas pessoas, elas podem ali acabar indo pro encontro, acabar começando até um relacionamento, e aí o trem pode dar merda, né? Então, assim, eu não gosto dessa coisa, sabe, gente, de ficar empurrando uma pessoa pra cima da outra. E por mais que as duas pessoas, elas se gostem, por mais que as duas pessoas, elas queiram estar juntas, gente, deixa as duas pessoas se resolverem, entendeu? Para de ficar empurrando um pra cima do outro. Coisa de adolescente. Adolescente faz essas coisas. Quantas vezes minhas amigas me empurravam pra cima dos boys que eu gostava na minha adolescência, né? Eu também já fiz isso com outras amigas minhas, então, assim, isso é coisa de adolescente, mas eu acho que, assim, né, por mais que você queira, eu queria tanto que meu filho casasse com a filha da minha melhor amiga, pois então, guarde pra você. Se por acaso for pra acontecer, vai acontecer, mas guarde pra você, não fique empurrando pra cima do outro, não, pelo amor de Deus, sabe? E, ai, gente, que mais falar? A Belly passou, é tanta vergonha que a Belly passou que eu não sei nem enumerar, entendeu? É tanta vergonha alheia que ela me fez sentir que eu não sei nem enumerar, não sei nem qual que é a pior. Não, a pior eu sei qual que é. Essa daqui foi de cair bunda, gente, sério. Isso daqui foi pra acabar com o Piqui de Goiás. Eu tô sem acreditar que a Belly fez uma coisa dessas. Sem acreditar, né? Porque, assim, acontece que nos outros livros aí, né, que eu não li, mas eu sei da história porque eu assisti o vídeo da guria, a Suzana, o câncer dela volta, né, e o câncer se esparrama pelo corpo, não tem cura, ela vai dormindo nos braços do Senhor, né, gente, ela vai morar no céu. E aí, acontece que quando eu velório ali da Suzana, gente, a Belly me vem com, eu acho que, assim, a pior coisa que ela poderia ter feito em todos os livros, ela fez. No velório ali, ela tem uma briga com o Conrad. Que, cara, que babaquice, que criancice. No velório da mãe do garoto, ela bota dentro da cara dele e fala um monte de coisa pra ele, com relação aos dois, fala pra ele, ai, você gosta de mim, mas você, ao mesmo tempo que você gosta de mim, você me afasta de você me quer, mas depois você não me quer, e que não sei o que, e você fica jogando pra cima de mim, as suas mágoas, as suas angústias, os seus problemas, eu não tenho culpa que a sua mãe morreu, que não sei o que, sua mãe morreu, e isso aqui. Gente, ela fala tanta coisa pra ele no velório da mãe, tipo, o velório da mãe dele, ela vem, gente, olha, eu acho que um psicopata tem mais bom senso do que ela, entendeu? Um psicopata que, ó,
degola suas vítimas, disseca suas vítimas, tem mais coração do que a Belly nesse momento. Gente, que babaquice que foi ela falar aquele monte de coisa pro garoto no velório da mãe. No velório da mãe. E outra coisa que a Susana também era pra ela, pra Belly, como uma mãe pra ela. E ela faz uma palhaçada dessa, gente. Eu já nem sei o que ela falou pra ele, porque eu não li o livro, né? Eu só vi o vídeo e eu já esqueci, porque é tão, assim, vergonhoso que eu nem lembro as palavras que ela disse, mas... Aí depois ela acha ruim do Coran de falar que ela é uma criança. Ela é uma criança, entendeu? Não é nem adolescente, é criança, mas criança mesmo. Gente, que loucura. Ela falar isso pro garoto no velório da mãe. Ai, gente, não. Ai, gente. Socorro, Deus. E meu telefone agora nem vai acabar a memória. Eu esqueci de apagar o trem que era pra me apagar. Ai, Jesus. Pera aí, gente, que eu vou ter que apagar aqui, porque daqui a pouco vai pifar e aí eu não vou conseguir gravar tudo. Ô, gente, pera aí. Voltei pra te arrasar, porque ontem, né, gente, eu fiquei assim, tava muito estressada, aí eu tive que ir dormir, e também eu tinha que levantar hoje cedo, tive que levantar hoje mais cedo, porque eu tive que levar meu vô no geriatra, enfim, médico de idosos. E aí eu fui dormir, e agora it's a new day, né, é um novo dia, e eu vou continuar falando aqui com vocês. E também, eu saí, ai gente, eu tava meio estressada, meio não, tava muito estressada, porque TPM também chegou, aí eu não tava nem raciocinando direito, porque é tanto ódio que eu fiquei dessa menina, que eu me desraciocinilizei. Ai, eu não sei do que eu tô falando, mas agora eu vou falar as coisas mais certeiras, tá, gente? Olha, o que eu tava falando lá da Belly, do negócio lá, que ela fez uma cagada no velório da mãe do Coran, né, da Susana, é que ela tem uma discussãozinha ali com ele, porque no velório da mãe do garoto, ele está com a menina lá, sentado, acho que é no porão da casa, num canto lá que ele tá sentado com uma guria lá, que eu acho que é uma ex-peguete dele. Enfim, ele tá sentado lá com a menina, abraçado com ele e tal, não sei o que. E aí a Belly vai, né, levar comida pra eles. E aí ela vê o Coran, que é essa garota, e ela fica fula da vida, né, gente? Ela fica pé da vida, ela acha um absurdo dele estar ali com a garota, porque ele devia estar ali, era com ela. E aí, gente, ela já vem com essa infantilidade dela, né? Que ela pega e leva comida e fala: ai, toma aqui pra vocês, tá, queridos? E ela sai correndo, subindo a escada de volta e tal, não sei o que. E aí o Coran vai atrás dela, assim, sabe? Tipo, o Coran também deu uma bobeira nessa hora, gente. Ai, eu não ia atrás, não. Pra dar satisfação pra querida sobre o porquê, né, da garota tá ali com ele, de quem que ela é, não sei o que. E aí a Belly fala: ai, vai lá com ela, fica lá com ela então, desculpe atrapalhar o casalzinho. É isso que ela fala a hora que ela chega ali, né? Ai, perdão, queridas, desculpe atrapalhar um momento íntimo de vocês. E o Cord fica tipo: tu é louca, garota? E, gente, aí o Cord fala: Belly, você tá ficando louca, você tá batendo bem na cuca? E ela fala: não, é você, o problema tá em você. Você é um babaca, você é um idiota. Sabe? Tipo, eu odeio você e tal. Gente, no velório da mãe do menino. Ah, gente, pelo amor de Deus, viu? Nossa. Ai, Senhor. E aí, quando o Coran fala pra ela que ela é uma criança, que ela acha ruim, sabe? Inclusive, quando eles terminaram ali e tal, ele ainda chega e fala lá pra ela, né? Que, tipo, ele sabia que o relacionamento dos dois não ia dar certo, justamente pela infantilidade da Belly. E assim, ele não é tão mais velho assim, né, gente? Que ele é 2 anos mais velho que ela. Aqui, nesse primeiro livro, ela tá entre os seus 15 e 16 anos e ele tá ali nos seus 18. Então, assim, ele também não é muito velho, mas ele é mais sensato do que a Belly, né, gente? E assim, ai, cara, pelo amor de Jesus Cristo, só essa vergonha que ela passou no velório da mãe dele. Que não é só tipo, ai, a mãe do meu amigo. Não, é tipo, a mulher era como se fosse mãe dela também, gente. Ela não teve respeito nem com a mulher que morreu, gente. Ah, nossa, falar nada não. E daí pra frente vai só pra trás, né? Porque nesse segundo livro, que é onde a morte da mulher aconteceu, né? A Belly,
ela terminou com Corrand, e aí ela faz a maior burrada que uma pessoa pode fazer na tua vida, que é o quê? Não basta tu ter pegado um, tu vai pegar o outro, né? Vai passar rodo geral ali. Gente, ela namorou com o Corrand, e agora que as coisas não deram certo com um, ela pula pra outro, pula pro próximo, né, da fila, que é o Jeremiah. Gente, aí ela vai namorar com o Jeremiah. Ai, gente. Esse livro aqui é, assim, um caso de família, gente. É um caso de família. Porque a garota namora com um e depois namora com o outro. Gente, pelo amor de Deus, isso não é coisa que se faça. Sabe? Não é coisa que se faça. Aí ela namorou no primeiro livro com o primeiro, né, que é o Corrand, que era o amor da vida dela, era o que ela queria pegar mesmo, não deu certo. Ela passou pro próximo, porque o Jeremiah tava ficando um gatinho maravilhoso, um gostoso. Como ele tava lindo, maravilhoso, gostoso, ela falou, vou pegar esse daí também, já que o outro não me quer. Quem sabe vai com esse, né? E aí ela pegou e passou o rodo nesse também. E se eles tivessem outro irmão, ela também tinha passado o rodo nele, tá? Gente. Ai, meu Deus do céu. E aí, né, desse segundo livro, a gente, pro terceiro, né, a gente consegue perceber que o Jeremiah é meio que um babaquinha, né? Ele, assim... Ai, gente, problemas de irmãos existem entre ele e o Corrand, né? Inclusive, o Corrand e ele... né, desse segundo livro pro terceiro, na verdade já começou no primeiro, né, porque os dois chegaram a brigar, de socar um na cara do outro e tal, então assim, os dois se desentendem bastante, principalmente depois da morte da mãe, os dois eles se afastam de vez, né, a relação dos dois ali não fica legal, e quando a Susana morre, na verdade a relação deles todos não fica legal, né, eles acabam se separando, né, o Corrand vai estar fazendo faculdade, eu acho que ele tá fazendo faculdade de medicina, e aí a Bella ainda tá na faculdade, mas na faculdade não, na escola, né, no colegial, mas o Jeremiah, e aí o Jeremiah eu acho que ele é 1 ano mais velho só que a Bella. E aí ele também tá ali, e aí os dois vão pra faculdade e tal, depois. Então, assim, a gente vê que depois da morte da Susana, a amizade ali deles ficou um pouco abalada. O Corrand, ele se afastou de todo mundo, sabe? E eu consigo compreender ele, porque ele é o mais velho, né? Ele é ali o irmão mais velho. E assim, gente, eu como irmão mais velho, eu consigo compreender. Porque o irmão mais velho, ele tende a carregar tudo pra cima dele. O fardo de toda a relação familiar cai tudo em cima do irmão mais velho. É tudo, tudo. Então, assim, o Corrand deve sentir muito esse peso em cima dele como irmão mais velho, até mesmo porque, tipo, ele tem o irmão dele. Então, assim, ele tem que cuidar ali desse irmão. Ele sente, claro, a mãe, né, falou pra ele cuidar do irmão, do Jeremiah e tal, não sei o quê. E não precisaria nem dela falar. Tipo, ele mesmo já se sentiria na responsabilidade de fazer isso. Gente, se por acaso minha mãe morre, é lógico que eu vou me sentir na responsabilidade de cuidar dos meus irmãos. E eu largaria meus sonhos pra poder cuidar deles. Igual, o meu maior sonho da minha vida é casar e ter meus filhos. Se por acaso minha mãe morre, eu largo meu sonho pra trás. Porque eu vou ir cuidar dos meus irmãos, sabe? E eu consigo compreender esse lado do Corrand, toda essa pressão que ele sente, sabe? Porque ele se sente pressionado. A gente consegue ver que ele se sente muito pressionado, principalmente com relação à separação dos pais. Então, ele culpa bastante o pai dele pelas coisas. E o pai dele também é babaca, né, gente? E ele culpa bastante o pai, principalmente porque o pai dele, né, abandonou a mãe, né? Quando ela mais precisava, ela tava ali, o câncer tinha voltado e ele abandonou ela simplesmente, não continuou com ela. Depois ali, quando ela já tava ali mais ruim, que ele voltou pra ela e ele passou os últimos dias da vida dela do lado dela, né? Mas, tipo assim, o pai dele foi um babaca e ele se sente mal com tudo, sabe? Ele culpabiliza bastante o pai pelas coisas, né? Então a gente vê esse peso nele. Só que assim, eu também consigo compreender o lado do Jeremiah, porque ele se sente muito inferiorizado com relação ao irmão, né? O complexo de inferioridade, meu Deus, que palavra é essa? Então ele tem muito isso, sabe? Ele se sente muito inferior ao irmão, ele sente
Ele fala que nunca sentiu inveja do irmão dele, né, do Conrad, só que no fundo ele sente inveja dele. Ele se sente acuado com relação ao Conrad, porque o Conrad é fodão, gente. O Conrad é tipo o Sammy e o Dean, sabe? Que são perfeitos, maravilhosos e nunca erra. Nunca erra, já é demais, né? Tanto que o Samuel e o Dean erraram, não tá escrito, mas tipo assim, o Conrad, ele é aquele típico boy perfeito, maravilhoso, que ele é lindo, e além de ser lindo, ele é inteligente, ele é atlético, ele é bom em tudo que faz, basicamente. Então, o Jeremiah, ele se sente muito acuado com relação ao irmão, né? Até mesmo porque o pai deles trata o Conrad muito melhor, né, do que trata o Jeremiah. Então, essa relação familiar já fica um pouco descompensada, já era um pouco meio lá, meio cá, e quando a Susana morre, aí que o trem vai pro Beleléu. E aí, a Belly tá ali pra atrapalhar tudo, gente, porque por causa dela, ela acaba causando discórdia entre os dois irmãos, porque ela ficou com um e agora tá com o outro, gente. Sabe? Tipo, e ela não tem... Gente, essa garota, ela não tem um pingo de maturidade. E o que mais? Eu acho que não acontece nada mais de importante nesse segundo livro, gente. Além dela ficar com o Jeremiah e dela lamber o chão onde ele passa. Que, na verdade, a Belly, ela tem esse... Ela é muito... Como que chama, gente? Ai, gente. Ela tem dependência emocional, gente. Ela tem muita dependência emocional, tanto em um quanto em outro. Nos dois, no Conrad e no Jeremiah. Tipo assim, ela lambe o chão aonde os dois passarem, sabe? Sabe aquela música, diga onde você vai que eu vou varrendo, diga onde você vai que eu vou varrendo. Ela com os dois, entendeu? Ela, assim, lambe a bunda deles, literalmente. Tipo assim, ela não tem personalidade alguma, porque ela sempre está se adequando a um dos dois. Quando ela tava fissurada no Conrad, ela fazia tudo assim, baseado no Conrad. Ai, porque o Conrad isso, o Conrad aquilo, então eu vou fazer assim, esse assado, sabe? Então ela se adequa muito ao boy que ela tá com ele. Quando ela tá com o Jeremiah, ela chega a ir pra mesma faculdade que o Jeremiah está indo, que o Jeremiah tá, na verdade, que ele já tá há um ano, né, na faculdade. Aí ela vai pra mesma faculdade do Jeremiah, dizendo que é pra poder os dois passarem mais tempo juntos, os dois ficarem juntos, só que na verdade é pra ela ficar ali adequada a ele. E tanto é que quando a gente vai, né, pro negócio da faculdade, que a gente vai vendo como que é, ela fala que ela demorou pra fazer amigas ali na faculdade, pra ela se enturmar com a galera da faculdade, porque ela passava a maior parte do tempo dela com o Jeremiah. Gente, eu acho assim, nem casados precisa viver colado um no outro 24 horas por dia. Nem quando você é casado, você tem uma esposa ou um esposo, né? Você não precisa viver em função dessa pessoa 24 horas por dia. Você não nasceu pregado naquela pessoa, sabe? Você não precisa ficar pregado nessa pessoa e viver somente em função dessa pessoa. Eu acho que exceto quando vocês têm filhos, que aí já é um caso à parte, entendeu? Porque aí vocês têm que estar ali. O casal, ele precisa estar junto pra poder criar essas crianças. E geralmente o peso vai mais pra cima da mãe, né? Porque geralmente é a mãe que cria mais do que o pai, né? Então a mãe, elas tem que se adequar muito à criança. E a criança vai viver colada na mãe. Aí é um caso à parte. Mas ela não nasceu colada nem no Conrad, nem no Jeremiah. E quando ela tava namorando com o Conrad, ela era grudada nele, fissurada nele. Agora que ela tá com o Jeremiah, a mesma coisa. Gente, ela é muito carente, sabe? Muito carente mesmo. Porque, caraca, velho, assim, ela é daquele tipo de garota que, tipo assim, ai, se eu... sei lá, eu torço pro... Ai, gente, eu falar de time aqui é uma palhaçada, né? Porque daqui a pouco vai ter gente que vai me xingar nos comentários. Mas eu torço pro Tottenham, tá, gente? Vamos falar do time que eu torço. Eu torço pro Tottenham. Aí eu começo a namorar com um boy que ele não torce pro Tottenham, ele torce pro rival do meu time. E aí pra poder agradar ele, sei lá, ele torce pro Arsenal. E aí pra poder agradar o meu boy que eu estou namorando com ele, que torce pro Arsenal, eu vou largar de torcer pro Tottenham e vou começar a torcer pro Arsenal. Por quê? Porque eu quero tá ali em função do meu boy, entendeu? Ela é esse tipo de garota, sabe? E isso me irrita muito, gente. Tá, que eu acho que quando você tá nesse período da adolescência, você já tende a fazer isso. Você tende a achar que você precisa se adequar à pessoa.
sabe? E que você tem que deixar os seus gostos pessoais e começar a gostar daquilo que a outra pessoa gosta e somente isso. Então, assim, eu acho que é uma problemática, sabe? Que eu penso muito nessas coisas, gente. Eu penso bastante nessas coisas porque eu quero ter filhos. Então, eu fico pensando nessas coisas, em como que eu vou fazer isso entrar na cabeça dos meus filhos. De que, tipo, cara, tu não precisa de mudar quem você é em função de outra pessoa, sabe? E a Belly faz muito isso. E também, ela vive meio na coitadolândia, tá? A Belly, ela tem a amiga dela lá, que eu esqueci o nome dela, não lembro não. Ela vive numa coitadolândia, ela sai botando culpa de coisas nessa amiga dela, fica, sabe... ela tem momentos de discussão, de briga com essa menina e tal. Ela é uma péssima amiga. E, gente, ela também é muito pick me girl, sabe? Sabe aquela... Nossa, isso acontece lá no primeiro livro, quando o Corran, ele tá... Aí eles vão pra uma festa lá, que o garoto lá que a Belly conheceu lá 2000 anos atrás no negócio do latim lá, chama ela pra uma festa lá. E aí o Cordy e o Steve é o irmão dela, um babaca que nem aparece, gente, relevante. Ela mesmo, de Armaia e o Cordy vão pra essa festa porque os meninos vão deixar ela aí sozinha. E ela vai, né? Com os meninos. E aí na festa o Cordy bebe lá e fica bêbado e arruma briga com um cara lá. Um cara, tipo, muito mais velho que ele. Eu acho que o cara tem, tipo, 20 e tantos anos. E ele vai arrumar briga com esse cara. E aí a Belly vê... Ai, gente, meu Deus, que vergonha alheia. A Belly vê ele indo brigar com o cara e ela vai lá e fala: ai, eu não posso ir embora agora porque eu preciso dar um jeito no Cordy. Eu preciso fazer o Cordy parar. Aí ela chega lá e fala: Cordy, para, não faz isso. Ai, não sei o que, sabe? Tipo, ele só vai escutar a mim. Cordy, para, tá? Para. Porque senão eu vou embora. E ela... Ai, gente, basicamente isso, sabe? Ela enfia no meio da briga e ela faz basicamente isso. Gente, ela se acha o último bolacha do pacote, cara. Ela acha que o mundo gira em torno dela. Gente, nessa hora, é um momento que é rir pra não chorar, entendeu? Ai, gente, mas sério, essa hora é muito boa, cara. Ela lá, tipo, Cardi, me escuta, Cardi, você não é assim, Cardi, para com isso. E eu... Enfim, ela é muito, sabe? E eu sei lá, eu devo estar esquecendo de alguma coisa nesse segundo livro, mas enfim, passamos pro terceiro livro, que assim... Ai, gente, é pra acabar com o Pique aqui de Goiás mesmo, porque assim... Nesse terceiro livro, acontece o seguinte. Ela e o Jeremiah já estão namorando ali há 1 ano e meio, eu acho que 2 anos. E aí, acontece que em algum momento, eu acho que nesse segundo livro, os dois brigaram lá, tiveram uma briguinha e tiveram uma separaçãozinha ali de uma semaninha, os dois ficaram brigados. E aí... A briga foi por causa de uma viagem ali, eu acho que pra Chicago, de última hora, que o Jeremiah arrumou junto com os amigos dele e tal, da faculdade e tal. E aí, nisso, a Belly fica pé da vida que ele vai pra essa viagem, que não era pra ele ir pra viagem, porque ela tá ali indo pra casa no final de semana, e era pro Jeremiah ir pra casa no final de semana, porque a mãe deles morreu, e agora o pai dele tá sozinho, e era pra ele ir pra casa do pai dele, e ficar com o pai dele, e ele inventou o modo de ir pra essa viagem. E aí os dois brigam e tal, e... tem um términozinho ali, né? Dá um tempo do relacionamento. E aí o que acontece? Nessa viagem, não foram só meninos, né? Foram garotas também. E aí, que o Jeremiah, ele, assim, aproveitou que os dois tinham dado ali um tempo e foi pegar outra garota, né? Ele vrau na garota lá, né? E aí, em um dado momento no terceiro livro, a Belly descobre isso, né? E aí ela fica fula da vida, gente. Ela fica pé da vida que, né, ela... Oh, meu Deus, peraí. O raciocínio falhou. Ela fica pé da vida com isso, né? Porque, assim, se caracteriza ali que ela
colocou como uma traição, porque ela fala que os dois ficaram separados somente uma semana e que pra ela aquilo não foi um término, ela sabia que os dois iriam voltar, então pra ela aquilo não tinha sido um término real oficial, ela não levou aquilo como um término, mas aparentemente Jeremiah levou. E aí ela fica fula da vida com ele e tal, e chora e fala, não quero saber mais de você nunca mais, os dois brigam agora de novo. E aí ela passou acho que uns 2, 3 dias sem falar com ele. E aí ele vai pedir perdão pra ela, os dois se encontram lá, ele vai pedir perdão pra ela, me desculpe e tal, não sei o que, e me perdoa. Pra provar que eu gosto de você, que eu só quero ficar com você e tal, não sei o que, ele vai ajoelha e fala o quê? Casa comigo, Belly. E essa burra faz o quê? Aceita! Não é mesmo? Gente, a menina aceita casar com o garoto. Ah, sim, é pra acabar com o pique de Goiás mesmo. Porque, não, pra começar com um pedido de casamento desse jeito, gente. Eu mandaria ir pra baixo da égua, né? Porque depois eu descobri uma palhaçada dessa. Ele vem querendo casar comigo. Gente, ele tá, assim, igual o governo da Coreia, que faz as merdas lá e depois inventa moda de pôr uns escândalos aí na mídia pra poder tapar os escândalos do governo. Gente, assim, convenhamos que foi sim uma traição. E, cara, ele trai a menina e pede ela em casamento e ela faz o quê? Ela mete o pé na bunda dele? Não, né, gente? Ela aceita. Ela aceita casar com esse moleque, gente. E aí, nisso, quando a mãe dela descobre, né, que ela conta pra mãe dela, a mãe dela fica, tipo, pé da vida. A mãe dela fala, de jeito, maneira nenhuma, querida. Tu é uma criança ainda, como é que tu vai se casar? Tu tá na faculdade agora, tu nem terminou a faculdade. Termina a faculdade e se vocês dois quiserem se casar, vocês se casam. Mas por enquanto não é pra casar, não. E ela bate o pé que vai casar e ponto final. E aí, gente, vocês imaginam como que ficou o menino Corange sabendo que a menina Belly vai casar com o Jeremiah, que é o irmão dele. Gente, ele ficou, assim, arrasado. Ele ficou, tipo, oi, sabe? E, assim, ele gosta da Belly, só que, assim, é aquela coisa, a Belly é muito infantil, gente. Eu dou total apoio pro Corange com relação a Belly, porque ele realmente gosta dela, só que ela é completamente infantil. Então, assim, pra manter um relacionamento com ela é complicado, né? E aí o Cord, ele fica, tipo, arrasadíssimo com isso. E não só a mãe dela fica, tipo, chocada que ela tá querendo casar com o Jeremiah. O Cord fica chocado. O irmão dela, o Steve, nesse momento, ele é completamente sensato. Ele fala, querida, tu não saiu nem das fraldas ainda, tu vai casar? Tipo, oi? Sabe? As amigas dela, gente, tudo fala, tipo, menina, você tá ficando louca que tu vai casar com ele. O pai do Jeremiah não compactua também com o negócio desse se casar. E aí o Corange, ele é tão foda, gente. Ele joga umas verdades na cara da Belly que eu vou descontar. Ele vira pra ela e fala, eu acho que é ele que fala mesmo pra ela. E a mãe dela também, eu acho que fala isso. Que fala, cara, tu sacou que o Jeremiah não tá dando conta de sustentar nem ele. Como é que ele vai dar conta de sustentar ele e você, que o cara nem trabalha? Ele vai pagar um apartamento pra vocês dois como? O Jeremiah, ele é assim assado. Como que vocês pretendem levar esse relacionamento? Ele tem R$1 no bolso. Como que vocês vão casar sem dinheiro? E aí ela fala, não, mas a gente dá um jeito, e bibibi, popopó. E eles juram de pé junto que eles vão casar, e organizam o casamento, e isso, aquilo, e cola de um lado, cola do outro. E aí, o que acontece? A Belly, ela era pra ir, eu acho que no próximo semestre, ou era no próximo ano, morar em um apartamento junto com as amigas dela, né? Elas iriam ali arrumar um apartamento pra elas morarem juntas, né? Essa experiência de morar junto com as amigas e tal, não sei o quê. E aí, ela largou de mão de morar com as amigas por causa do Jeremiah, porque agora os dois vão casar e eles vão arrumar um apartamento somente pros dois. E nisso, gente, de novo, ela se adequa muito ao boy em que ela está, sabe? Então, assim, criança, né, gente? Ela é muito infantil, gente. Todo mundo, ninguém tá apoiando o casamento dos dois, ninguém tá apoiando. Só que eles vê, né, a galera ali, os pais dos dois, né, e a galera que tá ao redor deles, vê que não vai adiantar. Os dois vão se casar em ponto final. E mesmo não querendo, eles vão organizar um negócio de casamento.
E aí, gente, acontece que lá pro final, não, né, que é o final do final, acontece que tem ali um salto temporal, né, que mostra que, na verdade, antes do salto temporal, no dia que o Jeremiah e a Belly vão se casar, eles têm uma briga. Na verdade, na noite anterior eles brigam. E no dia também eles brigam, continua a briga, e eles acabam não se casando. Sabe? Eles percebem ali que eles não vai dar certo aquele negócio e eles não se casam. E aí a gente tem um salto temporal pro dia do casamento real oficial da Belly, que ela está indo casar com o Conrad. E aí os dois viveram felizes para sempre. E assim, gente, eu acho essa história, assim, um tanto quanto problemática, essa história, gente, porque a garota passou o rodo nos dois irmãos, e sem contar que ela passou o rodo nos dois, ela bagunçou a relação familiar dos dois, porque, gente, se eu gosto de um cara, eu namoro com esse cara, e aí eu termino com ele, e depois a minha irmã vem e namora com esse cara, e casa com ele, como que você acha que vai ficar como que você acha que eu vou ficar? Como que você acha que vai ficar essa relação entre eu, minha irmã e meu cunhado? Não vai dar muito bom, gente. Não vai dar bom. Então, assim, ela peteca com tudo, gente. Porque ela acaba com a relação familiar dos dois, que já não tava muito legal. E ainda o círculo de amizade, gente. Os círculos, né, ali de amizade. Ela acaba com isso também. E outra, gente, que quando a mãe dela e todo mundo ao redor fala que os dois não estão prontos pra casar, que eles são somente crianças, eles acham ruim. E é uma verdade, cara. A Belly ali, eu acho que ela tá ali com seus 20 e poucos anos, seus 19, 20 e pouquinhos anos, no máximo 22 anos. Então, ela acabou de entrar na faculdade, ela não tem maturidade nenhuma, principalmente se tratando da Belly, não tem nenhuma maturidade. Jeremiah não tem nenhuma casa própria, não tem nenhum emprego pra manter os dois. E eles querem se casar. Gente, sabe, é aquela coisa que eu penso na minha cabeça, que é o seguinte: se você, até pra namorar, gente, vamos falar assim, não é questão de homem, de mulher, de gênero, de isso é machismo, isso é feminismo, isso, não, gente, é uma coisa assim, vamos falar realidade, tá? Gente, se o cara, ele não consegue comprar com o próprio dinheiro dele um presente pra namorada dele, ele não consegue com o próprio dinheiro dele levar a namorada dele pra comer um açaí, ele não pode nem sequer pensar em namorar, entendeu? Ele não pode nem sequer pensar em namorar. Ele tá pensando em namorar e gastar as coisas com a namorada com dinheiro de quem? Do pai e da mãe? Ele tá pensando em sustentar o namoro com dinheiro dos pais? Gente, se o cara começar... Gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Se o cara começa o relacionamento sustentando esse namoro com dinheiro dos pais, olha, muito provavelmente esse cara vai ser um folgado. Se vocês dois se casarem, ele vai querer que você sustenta ele, tá? Porque ele tá tão acostumado de viver ali debaixo das asinhas do papai e da mamãe, que ele não vai caçar jeito de tomar vergonha na cara e ele mesmo correr atrás do corre dele, entendeu? Gente, se o cara, ele não tem nem onde cair morto, o que tu vai querer com esse cara, gente? O que eu vou querer com um cara que não tem nenhum emprego? Que fica deitado o dia inteiro assistindo televisão e coça um saco? O que eu vou querer com um homem desse, gente? Gente, se eu precisar trocar um botijão de gás em casa, ele não vai saber trocar o botijão de gás. Se uma lâmpada aqui, eu falar, amor, troca essa lâmpada pra mim, ele vai falar, eu não sei. Gente, um homem, pra ele, não é questão de, isso é feminismo, isso aí é machismo, é distorcido, não sei o que, pro lado dos homens. Não. Homem, o cara, gente, eu acho que, assim, pra mim, o homem, ele tem muito essa coisa de ser o provedor ali. Então, pra mim, se o cara não tem nem onde cair morto, como que ele vai querer um relacionamento? Entendeu? Gente, o cara não tem como nem pagar nenhum mês de aluguel, que aluguel não tá barato, né? Então, assim, se ele não consegue pagar nem um mês de aluguel, como que ele vai querer se casar, gente? O cara não consegue nem se autossustentar, ele não consegue nem comprar as coisas dele próprio, entendeu? Nem a cueca dele ele não compra. E ele quer uma esposa, quer uma mulher. Cria vergonha na tua cara e vai arrumar um emprego, vai trabalhar, vai juntar dinheiro pra você construir sua casa, ou pra você comprar, ou o que você for, sabe?
Vai tirar uma carteira de habilitação, vai arrumar um carro, porque eu te garanto que é muito mais fácil você conseguir essas coisas enquanto você tá solteiro, principalmente se tu estiver morando na casa dos seus pais, do que depois que você casar. Porque depois a coisa vai apertando um pouco mais, a coisa vai complicando, tá? Então é muito mais fácil você conseguir essas coisas enquanto você tá solteiro, enquanto você está single, tá? Não inventa moda de... eu vejo muita gente que fala assim, ai, mas a gente constrói a vida junto, blá, 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 blá. Ok, gente, muito lindo essa coisa, essa ideia de construir uma vida juntos, né? De construir tudo do zero. Muito bonito. Só que você tá ligado que você vai ter que passar por muitas e muitas dificuldades antes de conseguir chegar lá no ápice? Gente, quantos casais que começam do nada, do zero, constrói tudo do zero e passam por poucas e boas, passa até fome, meu amor. Você tá pronto pra peitar isso? Não tá, né? Eu garanto que você não tá. E aí eu vou falar também do lado das mulheres, porque eu como mulher, e eu como uma mulher que estou pensando em ter os meus filhos, eu tenho esses pensamentos que o quê? Gente, a menina não sabe, não lava nem a calcinha suja de menstruação e quer casar. A menina não sabe nem fazer um arroz e um feijão e uma carne, que é o básico, e quer casar. Gente, meu amor, você não tá conseguindo nem cuidar de você mesmo, você não tá conseguindo nem se autossustentar. Se tua mãe sair de casa e te deixar a comida só pra você fazer ali, deixar o arroz, feijão, a carne, tudo ali na geladeira, tudo na despensa guardadinho, só pra você fazer, você morre de fome, você definha de fome. Você morre. Porque tu é morta, não sabe fazer nada. E você quer casar? Gente, não é uma questão de feminismo, de que é a mulher que cuida da casa e isso, não sei o que, de ser machismo e tal. Não, gente, mas é porque, assim, principalmente quando a gente parte do pressuposto de que talvez pode ser que, principalmente no início do relacionamento, principalmente com, né, partindo do pressuposto de querendo se casar muito jovens, ainda praticamente saindo da adolescência, querendo se casar, que o cara vai trabalhar e a menina não vai, a mulher vai ficar dentro de casa, o mínimo que ela tem que fazer é cuidar da casa. É fazer comida, é limpar a casa, é passar roupa, é lavar roupa, é fazer essas coisas. Eu acho que assim, o homem, ele também tem que saber essas coisas, tá? O cara, ele tem que saber. Eu falo que é o seguinte, gente, tanto homem quanto mulher tem que aprender a se virar sozinho. Tem que saber viver sozinho. O cara tem que saber cozinhar, passar, lavar, fazer comida, tudo. Tem que saber se virar sozinho. E a mulher também. Tem que saber se virar sozinho, tem que saber fazer tudo. Por quê? Pra não ficar dependente de outra pessoa, gente. Porque se Deus ali, seu pai e sua mãe morrem, você vai ficar como? Como? Entendeu? O que eu penso é muito isso quando eu for ter meus filhos. Eu quero ensinar eles a não depender de mim e do pai deles pra nada. Eles serem autossuficientes, deles serem independentes, eles serem dependentes só deles mesmos. Sabe? Tanto faz se é homem ou se é mulher, principalmente homem, porque a gente vive numa sociedade onde os homens, eles são assim, a carta branca. Passa a mão na cabeça deles, eles não precisam saber fazer mais nada, só trabalhar fora de casa. Ok, beleza, gente, porque eu acho que assim, eu concordo plenamente que se o cara trabalha fora de casa e a mulher não trabalha, a mulher tem que cuidar da casa. Eu sou completamente a favor disso, tá? Mas assim, o cara, ele tem que saber fazer as coisas, porque supondo que quando eles forem ter filhos, a mulher vai estar ali no puerpério, ali nos resguardos, o cara vai ter que dar uma forcinha pra mulher dele, o cara vai ter que cuidar da casa, né, vai ter que fazer a comida dele sozinho, senão ele vai definhar de fome. Então, assim, cara, pra você casar, você tem que pelo menos saber viver sozinho. Se você não sabe sobreviver sozinho, tu não tá pronto pra casar. Tá? Eu, já vou inteirar 25 anos no ano que vem, eu falo que tem muita coisa que eu ainda preciso aprender pra poder me casar, pra poder conseguir viver aí um relacionamento, assim, mas graças a Deus eu sei, assim, até cuidar de criança eu já sei, gente. Ih, quantos meninos que eu já olhei, gente. Eu também tenho 3 irmãos, né, eu ajudei a criar 3 irmãos, que é o quê, né? Então, assim, além de ter 3 irmãos, já saber cuidar de criança, até recém-nascido, gente, eu morria de medo de até pegar, sabe, no colo. Eu peguei o filho da minha prima, então, assim, eu já tô tão
acostumada que se me der uma criança nos braços agora e falar, toma essa criança pra você, eu pego, crio e pronto. Porque eu sei cuidar de uma criança, né? De um bebê. E whatever. E casamento também, gente, eu tô preparadíssima pra casar. Porque cuidar do âmbito familiar de casa, whatever, eu sei. Fazer compra no supermercado. Gente, você quer saber? Minha mãe, ela nem vai em feira, em mercado, hortifruti, whatever, comprar verdura e fruta, mas não. Quem compra é só eu, entendeu? Porque eu aprendi a comprar, a escolher verdura, escolher fruta. Eu aprendi a fazer compra, sabe? Compra de mercado. Se você me der assim, olha, meu marido entregar pra mim, falar, olha, meu amor, a gente só tem R$300 pra fazer compra esse mês no mercado. Não tem mais dinheiro pra fazer compra. Eu vou lá e consigo fazer uma compra com R$300. Assim, comprar o básico do básico, sabe? E assim, eu consigo. Então, assim, eu já consigo coordenar as coisas. Só que, por exemplo, tem certas outras coisas que a gente não, assim, coisas que eu acho que a gente aprende ao longo do relacionamento, ao longo do casamento, ao longo da vida. Então, tem muita coisa ainda que eu preciso, sabe, aprender. Até mesmo com relação a ser mãe, eu sei que, assim, eu tô pronta pra ser mãe, porque eu sei como cuidar de uma criança, eu sei como lidar com uma criança, eu sei tudo que uma mãe ali precisaria saber pra poder, né, cuidar de uma criança. Eu sei todas as coisas, gente. Então, assim, eu sei que eu tô pronta. Que se por acaso eu casar hoje e engravidar amanhã, eu daria conta. Só que eu mesmo, assim, ainda tenho muito medo. Ainda fico muito, tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer, sabe? Tipo, e agora o que é que eu faço? Eu não me considero muito madura ainda. Com quase 25 anos de idade. Imagina, gente, essas meninas, hoje em dia, as meninas tá... Sabe, arruma uns namoradinhos aí e vai morar com esses namoradinhos. A guria tem 15 anos na cara, não saiu nem das fraldas direito e tá achando que ela consegue ser uma esposa, que ela consegue cuidar de uma casa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Nossa, eu fico sinceramente muito preocupada quando eu tiver os meus filhos. Como que eu vou fazer pra poder criar eles, principalmente que o mundo de hoje tá numa mentalidade tão crazy que, sabe? Então, assim, gente, se tu é uma adolescente que tem o sonho de se casar, espera pelo menos você chegar ali para 20 anos, gente. Sabe? Eu acho que, assim, principalmente homem demora muito tempo a amadurecer. E tem uns homens aí que nem amadurecem, entendeu? Então, assim, homem já é um bicho meio lerdo. Já demora pra amadurecer. A gente que é mulher, a gente tende a amadurecer mais rápido. Principalmente se você convive ali numa casa com muitos irmãos. Aí tu vai amadurecer rápido mesmo. Assim, eu, com 12, 15 anos, eu era já muito madura pra minha idade. Justamente pelo fato de ter irmãos e ter essas responsabilidades de irmão mais velha, né, com os irmãos e whatever, tantas coisas que eu praticamente, né, criei meus irmãos. Então eu amadureci muito rápido, muito cedo, gente. Com 12, 15 anos eu já tava indo no médico sozinha, eu já tava indo levar minha irmã no médico também, entendeu? Então eu tenho um grau de maturidade que eu sei que eu tenho, por mais que eu acho que não é tanto, mas eu tenho um certo grau de maturidade que eu sei que eu conseguiria lidar com o casamento. Mas tem tanta gente que não sabe... Gente, a pessoa não sabe lidar nem com a mãe e o pai, com as dificuldades ali, as relações familiares. Ela vai conseguir lidar com um relacionamento, com um casamento, gente. Sabe? Gente, vamos deixar as coisas seguirem o ciclo, sabe? Não vamos querer adiantar o negócio, gente. Eu vejo tanta menina nova, sabe? De 15 anos casando. Gente, isso aí era lá atrás, ó, há milênios atrás, quando existiam esses casamentos forçados, onde o pai falava que a menina ia casar com fulano e tinha que casar com fulano, entendeu? Que, né, antigamente tinha essa coisa de que 12 anos já tava pronta pra casar. Mas era antigamente, gente. Hoje em dia não precisa disso não, pelo amor de Deus, menina. Se aquiete, vai brincar de boneca, entendeu? Vai aprender a lavar uma louça, vai aprender a fazer uma comida. Macho, vai aprender a ser macho, homem. Vai aprender a trocar um gás, vai aprender a trocar uma lâmpada, vai aprender a arrumar um encanamento, entendeu? Vai aprender a dirigir, vai criar vergonha na tua cara e vai virar homem primeiro, pra depois tu querer arrumar uma mulher, sabe? Nossa, o que me estressou muito foi isso, gente, que quando eu vi essa questão do relacionamento dela com o Jeremiah, essa coisa do casamento, whatever, eu fiquei
fula da vida, gente. Eu falei assim, cara, ela ainda tá achando ruim de opinar e de falarem que ela tá muito nova pra casar. E era uma realidade, gente. E eu acho que até quando ela casou com o Cornt, ela já não tava muito... ainda tava nova ainda. Eu não sei quando que foi que as coisas aconteceram. Eu acho que foi uns 2 ou 3 anos depois que ela terminou a faculdade, eu acho. Sei lá, gente, não sei. Mas, enfim. Muita falta de maturidade. A Belly, ela é aquele tipo de adolescente que eu odeio. Eu odeio esse tipo de adolescente. E se tem uma coisa que eu morro de medo quando eu for mãe, é na adolescência. Gente, eu morro tanto de medo, assim, da fase da adolescência, dos meus filhos, que vocês não estão entendendo. Por isso que eu falo assim, que eu tô pronta pra ser mãe, mas eu não tô pronta, porque eu consigo cuidar de um bebezinho, de uma criancinha, assim, uma criança ali até os seus 8 anos. Ok, beleza, mas vai beirando de 10 pra frente, eu já não sei mal o que fazer. Não sei como que eu vou lidar, sabe? Por isso que eu fico até com medo de ser mãe. Mas... gente, não sejam como a Belly, tá? Meninas, vamos dar tempo ao tempo. Não vai querer inventar moda de casar cedo, de namorar cedo. Se tu não... Na minha cabeça é assim, se tu não vai casar agora, não precisa namorar agora, tá? Se tu não vai se casar agora com 15 anos de idade, não precisa namorar. Assim, você evita até frustração na tua vida, tá? Até as desilusões amorosas, né? Que é bom evitar, gente, é bom, tá? Então, assim, era isso que eu queria falar, gente, com vocês. Sério. Eu talvez possa ter ficado um tanto quanto confuso esse vídeo, porque eu fui me exaltando e eu ia esquecendo as coisas que eu queria falar também. Mas é sobre isso, gente. Não tô afim de assistir a série, tá? Não me peçam, pelo amor de Deus. Eu não tô devendo jogo pra ninguém, então eu não vou assistir, porque eu não tô ficando louca. A não ser que me paguem um cast muito bom, que aí eu assisto, tá bom? Então é sobre isso que eu queria falar. Nossa, gente, essa Belly, pelo amor de Deus, por mim, se caísse um raio na cabeça dela e ela morresse, eu ia ficar muito feliz da minha vida. E é isso, gente. Me digam se vocês gostaram de O Verão que Mudou Minha Vida. Porque eu achei uma perda de tempo. Nossa senhora, um livro que eu vou deixar meus filhos passarem longe, mas é longe mesmo, jamais. Entendeu? É o tipo de livro que eu não deixo meus filhos ler. Mil Beijos de Garoto também tá nessa vibe aí, não deixarei. Então é sobre isso, o vídeo tá enorme, né, gente? Que é o normal aqui nesse canal, né, gente? Vídeo grande. Então é isso aí. Me conte aí nos comentários as opiniões de vocês sobre O Verão que Mudou Minha Vida. E despede o ódio de vocês aqui nos comentários também, tá? Sobre a Belly, porque eu tenho certeza que você também não gosta dessa garota. E se você é contra as minhas opiniões, pode falar aí também, tô nem aí, tá? E é isso aí, gente, era sobre isso. Eu precisava desabafar assim com alguém, e aí eu escolhi vocês, né? Pra poder desabafar. Afinal, vocês são my friends, né? E é sobre isso. Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no canal, comenta aí. E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Creio que no próximo vídeo eu vou estar mais zen, mais calma, mais tranquila, né? E é isso, tá, gente? E também a TPM vai estar passado, né? Em nome de Jesus. Ai, gente. Um beijo. Fui. Ô, treino, foi não? Ô, Jesus.